né? Uhum. Da importância da psicoterapia para a dor crônica. E queria que te apresentasse primeiro para o pessoal saber, né, da tua formação. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Aline? Eu estou ouvindo direitinho. Então, tá bem. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. E também ao pessoal que está chegando. Bem, eu sou psicóloga especialista em avaliação e tratamento da dor aqui pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também especialista em psicologia comportamental e cognitiva também pela USP. Eu participei do primeiro congresso interdisciplinar da dor do Hospital das Clínicas aqui em 2003 e neste ano em que eu participei desse evento eu já fiquei apaixonada pelo trabalho com a dor, me sensibilizei muito e isso me fez percorrer esse caminho que eu acho de uma extrema honra, que é poder trabalhar junto às pessoas que sofrem com essa doença terrível que é a dor crônica. Sim, é muito interessante. Eu faço o doutorado em farmácia, não é na parte de dor, mas para a parte de regulatórios, biosimilares, mas desde que eu comecei a página, eu tenho me envolvido mais com isso, porque eu tenho fibromialgia, eu já sei que eu tenho faz 9 anos. E eu comecei a me envolver mais e eu vi que é muito interessante, que não existe uma visão só da dor, né? Como eu tenho feito essas lives para tentar juntar tudo que eu acho que é importante para fazer um tratamento realmente para a dor. E a gente às vezes espera que os remédios vão ser milagrosos e eu vou começar a tomar medicação e pronto, estou bem, estou ótima, estou feliz, vou sair por aí pulando. E não é assim, tudo influencia, tanto a gente, como a gente se sente, como o entorno da gente. Eu faço psicóloga já há bastante tempo, até antes de saber que eu tinha fibromialgia, e eu vejo como é importante e que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado falar sobre esse assunto. Sim. E você tocou num ponto muito importante, Aline, porque realmente a medicação, ela tem uma ação biológica, ela tem uma reação no corpo e, claro, também no cérebro, até por conta dos fatores biológicos mesmo, que fazem parte da sintomatologia de todo o fenômeno da dor. Mas, como a dor ela é multifatorial, então, além de ter os componentes biológicos, ela também tem os componentes psicológicos, sociais, culturais. Obrigada, já estou vendo um monte de coraçãozinho aí, é legal, é bacana. Então, se a pessoa que tem a dor crônica, que é portadora dessa patologia que acaba sendo uma doença de ordem primária, ela independe de uma lesão ou de alguma outra patologia que esteja acontecendo. Se não se trabalhar a parte cognitiva, emocional, os comportamentos, é praticamente impossível obter um sucesso no tratamento da dor. Tanto que hoje, já há uns bons anos, a dor, ela eu diria até décadas, que bom, né? A dor, ela precisa ser tratada de forma interdisciplinar, né? As próprias clínicas de dores aqui no Brasil e também no exterior, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e as instituições, as entidades responsáveis pela dor no mundo, elas pregam que toda clínica de dor precisa ter a atuação de uma pessoa
formada em psicologia e especialista em dor, né? Então, essa especialização em dor crônica de forma interdisciplinar, eu acho que foi um avanço no tratamento da dor de enorme valor. Porque se não trabalhar realmente essa ampliação dos recursos comportamentais, cognitivos, uma aprendizagem sobre como lidar com as emoções, que as emoções elas são fortemente impactadas, né? O que eu sempre falo é aprender a viver com a dor, de que o diagnóstico de fibromialgia não é um atestado de incapacidade, que a pessoa não vai mais fazer nada na vida, e que eu sempre falo, existe vida depois do diagnóstico de fibromialgia. Mas, claro, não é fácil receber um diagnóstico que vai passar a vida inteira sentindo dor. Então, aumenta a pessoa ter depressão é muito mais fácil, porque sentir dor cansa. A gente chega no final do dia mais cansada, aí vai dormir, acorda cansada, e aí fica aquela coisa, meu Deus, e agora? A vida inteira assim, como eu vou fazer? Então, de conversar e ter alguém para conversar, porque às vezes a família não entende, o marido, os pais, a avós, ninguém não entende que é uma dor, que sim, é dor todos os dias. Então, até queria também te pedir para falar um pouquinho sobre como lidar com a família, porque essa é um grande, porque às vezes a gente até está se sentindo bem, mas um comentário de alguém da família faz a gente, sabe? Você tem toda a razão, é uma queixa, eu acho que prevalente em 100% das pessoas com dor, como as relações com a família e as relações afetivas, em muitos casos, são muito prejudicadas. E eu vejo muitos familiares muito bem intencionados em ajudar, né? Em participar. Estou vendo aqui alguns comentários, realmente ninguém acredita, ou até as pessoas, elas acreditam, mas elas não sabem como ajudar, né? Muitas vezes eu ouço comentário das minhas pacientes e dos meus pacientes dizendo assim, olha, me acaba quando eu vejo dentro de casa me dizendo, você é forte, você tem que reagir, e ninguém sabe a luta que eu travo diariamente. Eu tento explicar e as pessoas não reconhecem. E eu acredito, pelo que eu observo, Aline, que a família, primeiro, lidar com uma pessoa com dor, se não tiver ninguém dentro de casa, geralmente não tem, preparado para isso, a pessoa não sabe, chega uma hora que os recursos que ela tem são poucos e esse familiar ou a família em si acaba desistindo, porque tudo que ela tem, então essa fala de que mas você é forte, você consegue, precisa reagir, a pessoa, o familiar acredita que ele está colocando, né, você para frente, me colocando para frente, e na verdade ele está derrubando, é um balde de água fria. E o que eu digo muito é que parece inacreditável, mas a gente precisa ensinar as pessoas a se relacionar, a se comunicar. Eu digo isso para o meu pessoal. Você precisa ensinar a sua família a lidar com você, a enfrentar, a conversar com você. E para isso é preciso que haja uma habilidade que normalmente as pessoas não têm, que é a comunicação assertiva. E esse treino para comunicação assertiva, ele é muito importante, Aline. E não é só quem enfrenta dor,
A comunicação assertiva, Até porque a dor é muito subjetiva, então cada um sente dores diferentes do outro. Então explicar como é uma dor, como é que se explica uma dor? Como se explica uma dor? Como é que você vai transmitir? Até porque exatamente isso, a forma como você sente a dor é diferente de como as outras pessoas dentro da sua família sentem. Então, elas têm até uma certa dificuldade. Tem alguém que é mais resistente ou que tem uma percepção de dor, um limiar bem mais extenso. Normalmente, quem tem dor crônica tem uma resposta para esse limiar da dor mais limitado. Então, é difícil da outra pessoa entender, puxa vida, mas você está explodindo de dor. Será que você não consegue aguentar? Tive uma fratura exposta, eu aguentei. Não dá para transferir. As pessoas não enxergam, né? Elas precisam enxergar elas conseguem se compadecer de uma pessoa que está com o braço quebrado porque vê o gesso. Mas eu senti a dor que não enxerga, como eu vou me compadecer com aquilo ali se eu não estou enxergando aquilo ali? Sim, e esse sofrimento, ele se acentua ainda mais quando essa pessoa que está com dor vai, por exemplo, ao médico ou vai a um pronto atendimento com um familiar e no próprio atendimento clínico que a pessoa está recebendo, profissionais que não têm um preparo ou uma especialização em dor ou não têm um conhecimento aprofundado, e isso infelizmente acontece muito ainda hoje, muito mesmo, junto com você, com quem quer que seja, por exemplo, e o familiar. A pessoa profissional da saúde, enfermeiro, quem quer que seja que esteja atendendo, fala assim, olha, mas eu tô achando... Não tem nada, seus exames estão ótimos, será que essa dor não é psicológica? Aí pronto, né? É o que aquele familiar queria ouvir. E isso acontece. Sim. Eu mesma já passei por essas situações em meu médico não acreditar que eu possa estar com dor ali ainda, apesar de ter tomado as medicações, e como é que eu estou ali de novo, como na mesma semana acabei indo 2 vezes para o médico. Aí fica, mas será que ela não é viciada no remédio? Isso é vício, isso é mãe, é chamar atenção, quer chamar a atenção dos outros, para que os outros fiquem, ai, coitadinha. E ela não quer ir trabalhar, então ela está aqui. Começa um monte de rótulos, em vez de perguntar e se informar do que é fibromialgia. E às vezes a gente espera que o profissional de saúde vá saber, mas não são todos os que realmente sabem. E também não são todos os que querem ouvir quando a gente tenta explicar. Até porque abordar a dor, mesmo para alguns profissionais de saúde, significa mexer nas próprias fragilidades dessas pessoas. Não aqui fazendo um julgamento nem uma interpretação. Mas ao trabalhar com profissionais da área da saúde, eu sinto também algumas pessoas a dificuldade de tratar de um assunto tão subjetivo que é difícil para eles, e além do que também, Aline, eles têm que lidar, aqui não defendendo ninguém, mas com a relação tempo, o quanto eles têm de tempo para estar realizando aquele atendimento. Então é muito mais fácil eles lidarem com uma informação bastante objetiva, que pode ser mensurável, né? Bom, você tem tanto de febre, você está com o seu PCR em tanto, o seu exame de sangue está dando tal alteração, então, tá, a gente tem essa possibilidade de hipótese diagnóstica. Agora, quando essa enfermagem, por exemplo, tem que dar conta de algo que requer sentar, conversar, procurar saber, teve um tempo que eu trabalhei num ambulatório de cefaleia, junto com uma neurologista, e que foi uma experiência maravilhosa durante 2 anos. E eles têm todo um tempo dentro do ambulatório, né? Os clínicos. Então, as pessoas saíam da sala dela e, já dentro do protocolo, essas pessoas iam para a minha sala. E eu tinha tanto que, enquanto eles atendiam na avaliação 10 pacientes, eu atendia 3, porque eu ficava lá
meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora com cada um. E eu tinha muitas informações, né, sobre essa pessoa. Então, quando eu chegava para ela e trazia, respeitando a questão do sigilo, da confidencialidade dentro do atendimento psicológico, mas eu levava informações que podiam ser compartilhadas com a equipe, sem invadir a privacidade desses pacientes. E aí a neurologista falava assim: Regina, como é que você conseguiu saber isso tudo? Né? O que você faz? E eu falava: converso, eu ouço, mas a gente sabe, né, que a psicóloga tem um tempo que o clínico não tem. Então a gente nem pode também julgar muito quem está atendendo ali no pronto atendimento, porque eles não têm ferramentas e não têm muitas vezes tempo. Por isso que foi instituída a escala de avaliação da dor, né? Eu já faço isso. Eu chego no médico e falo: olha, eu tenho fibromialgia, eu tenho enxaqueca e eu tô com dor 9, eu tô com dor 10. Eu já falo qual é meu nível de dor. Sim, isso ajuda muito a enfermagem, ajuda muito a parte clínica, dar uma nota para essa dor. Porque aí, bom, pelo menos eu não estou vendo, mas ela tem 9 de dor, ela tem 8 de dor, alguma coisa está doendo muito, né? E quando chega, isso é importante. Eu acho que você perguntou como lidar com a família, né? Por isso que a psicoterapia é fundamental, porque não existe uma forma, né? A gente chegar e falar: não, você vai fazer isso, vai falar isso, aquilo. Porém, além dessa comunicação assertiva, Aristóteles ele tinha uma frase que eu sempre falo, que eu acho fantástica, que é assim: qualquer um pode se zangar ou pode falar o que está sentindo, é fácil. Mas você falar com a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, né? No tempo certo, não é fácil, porque você precisa se preparar para isso. Eu também digo muito isso, eu oriento muito as pessoas: treina como você quer conversar com a sua família, treina a tua fala, como você poderia, de uma forma racional, explicar para a sua família o que está acontecendo com você, sem ser agressiva com eles, mas sendo muito objetiva, dentro da linguagem que a sua família entende. Escreve várias vezes, ensaia. Como que seria essa fala, né? Objetiva, direta, respeitosa, e não adianta agredir, porque a agressão vai complicar muito mais essa relação. Os ouvidos fecham na agressão. Na hora da agressão, quem está certo perde a razão, né? O que eu sempre tento falar é sobre buscar informação, que quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue passar para outra pessoa. Então, quanto mais a gente entende o que é fibromialgia, eu vejo que eu comecei a conseguir falar mais sobre a fibromialgia depois que eu fiz o Instagram, porque eu consigo ver que mais pessoas têm o que eu tenho. E eu consigo parar e ler mais artigos sobre, ou relatos de pessoas. E aí o que eu faço? Às vezes eu vejo relato de alguém, eu levo eu mando pro meu pai e digo: olha, lê, sabe? Não sou só eu. Não, lê isso aqui, o que tu acha? Sabe? Consegue me identificar aqui? Eu tento fazer mais ou menos isso. É uma forma, eu creio que a partir do momento em que você conhece a sua família, e também por isso que não existe uma fórmula pronta, porque a cultura familiar, a linguagem familiar é muito peculiar, né? Muito para aquele núcleo. Então você, melhor que ninguém, conhece a sua família. Então, que linguagem essa sua família vai entender? Se é uma família, por exemplo, muito prática, muito objetiva, lida com as formas, com a comunicação e com os problemas de uma forma muito direta, encurtando o caminho, não adianta você chegar com um discurso super filosófico, ultra subjetivo, porque o pessoal vai se cansar e falar: não, chega, você está viajando muito, eu não estou entendendo o que você está dizendo. E você conhecendo como a sua família entende, qual a linguagem
ali dentro. Você pode trazer essa informação, seja através de artigos, de vídeos, ensaiando a fala, se munindo de informações, informação liberta, conhecimento liberta, é libertador, né? Então, se isolar, evitar, tocar no assunto, e isso também é muito comum. As pessoas que sofrem com dor crônica, até pelo desgaste, que você colocou muito bem, chega no fim do dia, a pessoa está tão desgastada, ela às vezes já acorda tão cansada, ela fala assim, gente, eu vou travar uma luta dentro da minha casa de novo. Né? Para que isso? Deixa eu me isolar, deixa eu ficar aqui no meu canto. E como pessoas se queixam comigo, Regina, eu o dia inteiro na cama, com muita dor, não me aguentando, sem conseguir dormir, eu tenho que cruzar com os olhos da minha família, me criticando, me julgando, aquele olhar de na cama de novo, né? Você vai passar o dia na cama de novo? E eu não tenho coragem, não tenho vontade de conversar com eles. Então, é uma vida também muito solitária. Sempre que ver a pessoa aí, porque ela não está fazendo o que os outros acham que ela deveria fazer, aí a pessoa sempre julga a outra como, ela não está se ajudando. Quem está deitado ali na cama não está se ajudando. Mas ela não está se ajudando, ela não está fazendo o que os outros querem que ela faça. E também me faz pensar na dificuldade de colocar limites, sabe? E eu também percebo fortemente essa característica e que, num certo sentido, tem a ver com essa condição da dor, também não julgando, não colocando uma espada sobre a cabeça de ninguém, mas o intuito aqui é abordar de uma forma que possa ajudar, né? E é o autoconhecimento que ajuda. O querer atender a todas as expectativas, não respeitar os limites, né? E eu observo muito isso aqui, sabe, na clínica psicológica. Como é difícil lidar com os limites, os próprios limites. Então tem aquela coisa de se ceder. E às vezes quando ela está bem também, ela quer resolver tudo que ela não conseguiu resolver em uma semana, 10 dias, naquele dia. Então não saber dosar o que é limite, aceitar as limitações. Então também essa coisa de atender tudo que se espera durante uma boa parte da vida, que a sociedade ou a família espera, passar por cima dos seus limites, das suas condições físicas ou das suas condições emocionais, torna até a família meio mal acostumada, sabe? Você sempre, durante tanto tempo, você lutou, enfrentou, você era uma pessoa que ouvia a gente. O que aconteceu agora? Essa revolta. É o contrário, né? Por deixar de fazer por si mesma para atender tanto o que os outros esperavam, a pessoa acaba se colocando nessa condição, infelizmente. E é uma doença que atinge muito mais mulheres do que homens. Então, ainda existe aquele peso que é colocado em cima da mulher, que é ela quem deve cuidar da casa, fazer a limpeza, fazer a comida, e tem hora que não consegue dar conta disso. Então, ainda tem se sente culpada de não estar conseguindo cuidar da casa, cuidar da família, e quando existe, para mim, eu fico indignada pela parte feminista, né, que eu acho que não é só a mulher que tem que fazer isso. E também, para quem tem fibromialgia, aí tem que a família precisa ajudar mesmo. E às vezes é difícil pedir essa ajuda, porque teve uma criação de que é a mulher quem faz, a mãe quem faz. Então dizer agora que os filhos vão ter que fazer, que o marido vai ter que fazer, ela se sente culpada também. E os filhos podem não entender, porque como assim agora eu tenho que fazer? Sim, e essa cultura existe muito
da mulher, ela está subordinada a uma vida e ao sucesso, ela está totalmente conectada e ser responsável pelos sucessos. Aqui eu estou vendo sentir culpa por sentir dor, né? Existe isso, a sensação de culpa por eu estar numa cama, enquanto a minha família não tem comida hoje, não tem almoço, não tem jantar, a roupa está lá toda suja, precisando ser lavada, a casa está uma bagunça, e o meu marido vai chegar e vai ficar bravo. Tá. E por que essa pessoa, então, esse marido, e aqui também eu não estou julgando ninguém, porque tem maridos que chegam em casa e vão fazer comida, levar para a mulher na cama, né? Mas não é a maior parte. Então, elas ainda são cobradas, porque não fizeram o que se esperava. E a própria mulher, ela já se culpa também, porque isso já vem passando ainda de geração para geração, de que a mulher é responsável pelo sucesso da família, pelo sucesso na criação dos filhos, por estar presente na escola, na educação dos filhos, pela família estar bem estruturada e mais. A mulher ainda é cobrada, ela muito se cobra por não sentir-se realizada profissionalmente. E ainda mais cobrança por conta da dor, não ter perspectiva profissional de realização. Ela diz assim, quando que eu vou conseguir? Eu não vejo perspectiva para mim. Quando é que eu vou estar bem? Sim, porque é aquele sentimento de eu não consigo trabalhar, não consigo ficar 8 horas do meu dia num trabalho. Então, o que acaba a família esperando se tu não vai trabalhar, então tu vai fazer as coisas de casa. E aí também não dá para fazer as coisas de casa assim, então normalmente limpar a casa inteira. Eu tento conciliar a minha vida entre fazer o doutorado e limpar a casa. Eu faço preparo. Um dia é a cozinha, outro dia é o banheiro. Mas só que tem gente que não consegue, tem que limpar tudo, senão não limpou. Ou é cobrado isso também. Isso de descobrir os limites, eu levei muito tempo para descobrir os meus limites, no que eu posso fazer, que às vezes não coincide com o que eu quero fazer. Às vezes eu tenho vontade de fazer tudo e aí tem aquele dia que eu acordo um pouquinho melhor. Eu acordo, olha, estou me sentindo bem, vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Não, porque no outro dia eu estou pior que tudo. Então, isso do limite é difícil. Eu consigo, talvez, porque eu moro com meu namorado, eu só tenho um cachorro para cuidar e ele me ajuda muito nas tarefas de casa. E eu vejo que eu me sinto uma pessoa privilegiada, que isso não é a realidade de todo mundo. Eu consigo fazer o doutorado, o que me exige mais tempo computador do que ficar 8 horas por dia de pé em algum lugar. Como farmacêutica, a opção seria numa drogaria, ficar 8 horas de pé. Eu sei que eu não consigo, mas tem gente que não tem essa opção. Então, entender como lidar com tudo isso é uma dificuldade muito grande. Sim. Existem vários estudos que tratam, eu creio que de uma forma muito útil, muito interessante, sobre as estratégias de enfrentamento nas mulheres com fibromialgia, especificamente. Mas existem estudos também que abordam essas estratégias de enfrentamento na dor crônica. Mas, falando agora com foco na fibromialgia, a relação com os desafios, com as ameaças, com o estresse e os comportamentos de autoeficácia, eles tendem a ser empobrecidos, pouco desenvolvidos nessas mulheres com fibromialgia. Os estudos eles focam na fibromialgia, mas eu diria que na verdade,
a gente pode falar isso de uma forma muito ampla. Porque o que é essa autoeficácia? É você saber identificar os seus comportamentos, as suas ações, que são funcionais, que te trazem um bom resultado diante de desafios, de ameaças, de dificuldades na vida. A autoeficácia não significa ser perfeita, não significa, autoeficácia, esse nome é bacana, né? Isso quer dizer o quê? Eu vou ser super eficaz, eu vou conseguir fazer muito melhor e muito mais do que eu faço? Não, autoeficácia é você saber reconhecer que os comportamentos, as decisões que você toma, elas te levam a uma melhor relação, a uma relação de maior sucesso com os desafios, com os estressores. Isso não significa necessariamente fazer mais, pode significar fazer menos, mas fazer menos com uma compreensão, com um entendimento que te faz atingir uma condição de vida muito melhor. Né? Porque você sabe que a forma como você está lidando com os estressores, ela te conduz a uma condição mais saudável, fisicamente e emocionalmente também. Eu não sei se essa relação com a autoeficácia ficou clara, mas eu vejo como importantíssima, sabe, essa compreensão. Não é o fazer mais, mas é o fazer de uma forma mais saudável. Eu sempre tento focar aqui no Instagram sobre comemorar as pequenas vitórias. Que a gente às vezes acha que uma vitória é só se formar na faculdade, ou fazer um mestrado, ou ganhar alguma coisa. Não. Sabe, existem as pequenas vitórias do nosso dia, por quem começa a fazer exercícios e que não conseguia nem levantar da cama, descer uma escada era uma coisa impossível. E ela vê que numa semana que ela começou a fazer, ela já conseguiu subir a escada e se sentiu bem. Isso é uma vitória e que ela deve ser comemorada. Sim, pequenas vitórias e que refletem uma evolução, uma conquista nesse quadro todo de episódios dolorosos, impactantes e que significam muito. E o que eu tenho ouvido bastante de algumas pacientes, o quanto esse momento, de alguma forma, de ter que ficar mais em casa, de não poder sair, quando poderiam, às vezes, sair, tomar um ar e dar uma volta, passear, elas me dizem, olha, Regina, tem me ajudado muito ser obrigada a ficar em casa, porque eu estou aprendendo também a lidar com o meu silêncio, com de ter que voltar a olhar para mim, ou até agora que os meus filhos estão em casa, a gente não tem outro jeito, tem que criar um ambiente melhor, eu também tenho que me sentir melhor, então eu também estou buscando alternativas com eles, e que se nós não estivéssemos em casa tão voltados uns para os outros, e eu precisando de viver melhor esses dias, eu não estaria fazendo isso. Também são pequenas vitórias, né? E aí é uma coisa, parece tão simples, né? Lidar melhor, viver melhor o seu silêncio, viver melhor essa relação da pequena conquista, de poder subir um degrau, de fazer uma atividade física em casa mesmo. Dá para fazer um pilates de casa, dá para... não precisa necessariamente depender de outra pessoa. Você tem esses recursos dentro de você mesma. É importante olhar e acreditar, que também é outra questão, a autoconfiança. A autoconfiança, a autoestima, o valorizar. Essas pessoas, elas têm um sentimento de menos-valia muito acentuado, né? Porque dependem ainda muito da aprovação do outro. E enquanto se depende da aprovação
do outro, você está sempre frágil, está sempre na corda bamba. E também existe um problema de sempre se comparar com os outros, que eu sempre tento falar que não adianta a gente se comparar. A dor é subjetiva, a dor que eu estou sentindo agora não é a mesma que todo mundo está sentindo. Então, às vezes, olhar, achar que, mas tu consegue fazer doutorado, consegue fazer atividade física. Eu consigo, eu assim, mas isso não quer dizer que aquela pessoa que ainda não conseguiu levantar da cama é fraca, é mais fraca que eu, ou que não vale, que vale a menos do que eu. Porque cada um tem um mundo diferente do meu. Eu posso ter apoios diferentes que as outras pessoas não têm esses apoios. Então não adianta olhar e dizer, eu quero ser que nem ela aqui. Porque não existe, esse mundo que eu vivo não é o mesmo mundo que nem as pessoas próximas de mim vivem. Essa relação, ter um apoio, eu diria que chega a ser um pilar fundamental. E esse apoio, ele não necessariamente pode vir de dentro de casa. E aí, eu reforço muito participar de uma rede de apoio social. E a tecnologia, ela traz essa benesse, né? Esse benefício, porque antes da tecnologia existiam os grupos de apoio presenciais, nas clínicas de dor, né? Mas hoje existem as redes de apoio nas redes sociais, nas mídias digitais, no Instagram, no Facebook, e é como você diz quando você proporciona aqui no Instagram para as pessoas um acolhimento, e o quanto existe uma troca que acaba sustentando, sendo continente, acolhendo. Então, nem sempre quem precisa de um apoio dentro de casa tem, mas ela tem o apoio de uma rede social, tem um apoio. E aí eu acho que é super válido sim um amigo virtual, é super válido o grupo virtual, tem uma função tão importante quanto a presencial, e não é menos real, é real, ela está ali, você acessa de uma forma real, você não está fantasiando, né? Então, essa rede de apoio é importante, e a família não garante que vai ter essa rede de apoio. Então, assim como você felizmente tem, outras pessoas encontram nas redes sociais digitais, e é super válido. Outra condição e situação, Aline, é aprender e poder criar recursos considerando e aceitando os próprios limites. E o que significa isso? Existem pessoas que, mesmo acamadas a maior parte do tempo, elas sentem vivendo uma vida realizada, mesmo com dor. A dor, os episódios fortes são controlados com medicação, ela sabe que ela tem, que a realidade dela é aquela, mas ela criou ao redor dela um ambiente funcional, produtivo. Então, tem escritores, escritoras que levam a vida de uma forma bastante funcional, prazerosa, dessa forma. Então é o seguinte, olha, eu tenho no meu quarto, ali na minha cama, eu já tenho a minha mesinha, inclusive que eu coloco acima lá do computador, meu notebook, eu já tenho ali som, criei toda uma condição para mim que faz com que eu produza, independentemente. Eu só paro quando eu estou com muita dor, que eu estou incomodada, mas fora isso eu consigo produzir, eu consigo ganhar, eu me sinto útil, eu me sinto realizando, fazendo o que eu gosto. Então, e aí eu penso que o comportamento também precisa ser mais flexível, precisa ser menos rigoroso, né? Não, minha vida tem que ser assim e tem que ser assim. Então eu não aceito que eu não posso mais sair de casa, eu não aceito que eu não posso mais trabalhar
no local que eu sempre trabalhava, eu não aceito mais que eu tenha que ficar nessa cama, eu não aceito mais que eu não possa ir para uma academia. E também vem a forma como a gratidão, exercer a gratidão tem uma função psicológica e emocional muito importante. Porque no momento em que você pode ir exercendo a gratidão por conta de tudo que ainda é possível estar ao seu alcance, né? Tá, eu estou viva, eu não posso sair, mas eu tenho condição de escrever, de pensar, eu posso digitar, eu posso fazer tanta coisa, eu posso falar com as pessoas. E isso me realiza. Então eu sou grata, porque a vida me proporcionou outras formas de realização. Eu vejo que como ter a fibromialgia, e eu comecei a página porque numa fase que eu não estava bem, eu tinha trocado de medicações e a medicação tinha me feito muito mal. E eu vi que quando eu entrei, comecei a conversar com as pessoas, e só de eu falar para as pessoas o que eu faço, o que eu tento fazer para me sentir melhor, o que eu tento fazer quando estou em crise. Às vezes eu até boto como pergunta, assim, o que você faz quando está em crise? E ideias, sabe? Vinha bastante ideias. E eu vejo que no meu dia a dia, na correria, eu não consigo parar e ler um livro. Eu leio artigo científico o tempo inteiro. E às vezes eu vejo que quando eu estou na crise, eu deito na cama e eu olho assim, nossa, agora eu consigo ler um livro. Eu comecei a enxergar em volta de mim opções, só por causa dessa troca, sabe? As pessoas às vezes me agradecem pelo Instagram, mas eu agradeço muito mais pelo que elas trouxeram para mim. E principalmente isso da família entender. Eu vejo, olha a quantidade de seguidores que eu tenho. Olha quanta pessoa também sofre do que eu sofro. Então não é uma coisa que eu inventei aqui para poder ficar de boa, tranquilo. É muita gente, e muita gente que às vezes não sabe o que fazer, porque mora numa cidade do interior, que não tem tantos médicos, não tem tantos recursos. E poder encontrar outras pessoas e conversar, fazer trocas, eu acho que é muito importante. Sim, eu sou procurada falando aqui especificamente das mulheres, por mulheres de todos os cantos do Brasil, e eu fico pensando, gente, que coisa maravilhosa que essa pessoa que mora lá no sertão, lá naquele cantinho tão fechado, tão isolado, e que ela disse assim para mim, olha, eu não tenho nada aqui perto de mim. E eu converso por vídeo com essas pessoas e eu vejo que realmente elas estão numa condição muito rústica, mas elas estão tendo acesso a um nível e uma quantidade de informações úteis que em outros tempos elas não teriam. E que valor tem isso? E essas pessoas têm uma sabedoria, né, Aline? A gente encontra sabedoria em todas as pessoas, todas as possibilidades de vida. Eu também, o que eu acho maravilhoso é quando eu posso percorrer junto, porque aí eu só posso dizer dos exemplos que eu tenho, né? Das pessoas que eu digo muito isso para as pessoas. Eu agradeço pela possibilidade delas me permitirem percorrer esse caminho junto com elas, porque elas também me trazem sabedoria através da experiência de vida delas. Então, quando eu compartilho e presencio esse desenvolvimento da descoberta de um mundo de possibilidades dentro dessas mulheres que elas desconheciam. E eu presenciei casos de mulheres que chegam para mim sem perspectiva nenhuma, com muita dor, não querendo sair de casa, tentando fazer trabalhinhos pequenos dentro de casa, porque elas têm medo de assumir alguma coisa fora e não dar conta, e dessas mulheres percorrerem um caminho de desenvolvimento
que engrandece tanto a vida, e de repente eu ver essas mulheres se tornando empresárias dentro de uma condição que elas passaram a desenvolver como um pequeno recurso, mas na medida em que elas vão ampliando esse universo de possibilidades dentro delas, elas vão atingindo um grau de desenvolvimento que ninguém segura. E às vezes as pessoas não valorizam isso porque não virou uma empresária que ganhou 1 milhão, então não é uma empresária que vale. Não. Sabe? É uma pessoa que conseguiu, apesar de tudo, trabalhar com aquilo ali. E também eu vejo assim, quando as pessoas reclamam, mas reclamam muito pra mim que falam que eu não me ajudo. Não, pensa, se procurou um Instagram que tem sobre o assunto, que fale coisas sérias sobre o assunto, começou a ler um pouco mais sobre o assunto, isso já é se ajudar. Não necessariamente eu preciso tomar um monte de remédios, levantar e ir para academia, puxar peso, e isso é se ajudar. Não, a gente pode se ajudar mesmo deitado na cama, porque a gente procura coisas para saber direito o que é que a gente tem e como a gente pode fazer para sair daquela cama. Sim, pensa que na hora em que você está tentando entender o que está acontecendo, está buscando informação, você saiu do lugar de acomodação. Que movimento fantástico é esse, de descobrir o que está acontecendo? Quem não quer mexer na sua condição, quem quer vida fácil, não faz isso. Quem quer vida fácil não vai tentar entender o que está acontecendo. Não vive de consultório em consultório, de médico em médico, buscando entender o que está acontecendo, não é mesmo? Tomando um monte de medicação que dá reação adversa. Ninguém gosta de tomar remédio, foi tomar. Quem é que vive uma vida de peregrinação em busca de um tratamento que funcione? Por que a vida é fácil? E aí a gente pensa, nossa, gente, mas isso é tão fácil de entender. Quem está ao meu redor não está entendendo isso, não é mesmo? Mas o preconceito é grande demais, né? Porque você não produz, você não sai da cama, você não vai para a cozinha, você não vai trabalhar, está faltando o trabalho, quer parar de estudar. A vida só é valorizada enquanto se produz. E o quanto você está dedicando o seu tempo para entender o que está acontecendo. Isso custa muito. Tem que abrir mão de ter uma vida para entender o que significa a doença. E se descobrir seus limites, eu acho que é uma das partes mais difíceis, que é olhar para dentro e às vezes até entender, porque a dor ela está muito associada com o estresse, com a ansiedade. E às vezes entender o que é que está causando aquela ansiedade, que causa uma crise. E parar e olhar às vezes que, poxa, sou eu mesmo, eu e a minha ansiedade. E por isso que eu faço tratamento, porque eu tenho síndrome do pânico também. E eu vejo e falar que sou eu que causo isso em mim, é difícil, porque eu fico pensando, mas por que eu faço isso comigo? Sim. E a ansiedade e a depressão, elas são duas psicopatologias muito sérias e que não só pegam as pessoas que têm fibromialgia e dor crônica, e também não necessariamente quem tem dor crônica terá um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade. Porém, de alguma forma, sintomas, estados depressivos e sintomas de ansiedade exacerbada, porque ansiedade todos nós temos, em níveis maiores ou menores. Agora, a ansiedade, o estresse, sem dúvida alguma, isso, aliás, é inquestionável, a ciência está aí para provar, que pioram, agravam o quadro doloroso.
entender como essa ansiedade, esses estressores afetam e como se pode lidar, como se pode manejar, administrar esses níveis de ansiedade, esse estresse, também são uma forma de tratar a fibromialgia, de tratar a dor. É um aprendizado válido para toda a vida, e se você não desenvolve estratégias de enfrentamento para pôr um fim, os estressores nós temos naturalmente na vida. Você não precisa procurar, não é mesmo? Não precisa, ele está ali, ele despenca na tua cabeça, né? Então tá, vamos deixar aqueles que já despencam e que a gente tem que resolver. Agora, eu não preciso buscar mais, né? Eu não preciso ir lá e me acabar porque eu tenho que fazer aquilo hoje, aquilo que você disse, eu vou fazer na medida que eu posso, né? Eu estudo, eu leio um artigo, eu lavo uma louça, enfim, eu faço uma tarefa de casa, nessa medida que eu vou podendo. Se não der também, eu não vou fazer. Por que eu tenho que fazer tudo? Por que eu vou buscar mais estresse? Então, você já está no doutorado, tem um monte de artigos para ler, tem resumos para fazer, enfim, tem muitas atividades. Por que você vai buscar mais? Ah, não, mas eu tenho que lavar aquela louça, eu agora tenho que levantar. Eu vejo que um monte de gente está falando sobre a fadiga, e que a gente já tem essa fadiga de não conseguir dormir direito. A ansiedade piora, né? Conseguir dormir direito é difícil. E isso, né, a gente acaba buscando coisas que nos trazem mais fadiga ainda, porque não é só a fadiga do corpo, é a fadiga mental, que eu acho que essa é a pior de todas. E a fadiga mental, ela vem junto com a fadiga do corpo, não é mesmo? Porque não existe fadiga física que não tenha um prejuízo emocional, não é? Quando você está prostrada, você está prostrada. Você não aguenta pensar. Sim. Não tem jeito, a relação é uma conexão direta. E aí, não só a fadiga, como a dificuldade de memorizar, porque aí a fadiga mental também, ela prejuíza a sua condição de memorização. Ah, nossa Senhora, mas o que era mesmo aquilo? Não é mesmo, né? Eu precisava lembrar, eu precisava fazer, gente, eu não estou conseguindo lembrar. E aí tem outro estresse, de não conseguir lembrar. Por que eu não estou conseguindo lembrar? Eu já passei por situações como dando aula de simplesmente esquecer a palavra e ficar na frente dos alunos com a mesma palavra. E aí eu tive que, vou tentar fazer alguma coisa aqui para tentar disfarçar. Mas é difícil. Olha, Aline, eu tenho um caso muito interessante que foi assim fantástico, sabe? Pelo momento dessa pessoa, dessa mulher. Em uma condição parecida com a sua, ela escondia que ela tinha fibromialgia, que ela tinha dor, que ela tinha vergonha de dizer isso no ambiente externo. E aí ela se viu numa situação de uma saia justa e ela se sentiu tão mal por estar escondendo essa parte da vida dela, que aí ela falou assim, agora vai. Ela chegou e falou assim, olha gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu tenho fibromialgia, isso me causa muitos prejuízos na vida, inclusive de memória, de concentração, e eu não quero mais me sentir culpada por isso, eu não quero fugir dessa condição, porque eu não sou isso, eu estou assim, eu não sou assim. E eu também não quero evitar vocês, eu também não quero ficar dando desculpa, porque, eu me distraí com tal coisa, enfim, eu não quero ficar encontrando justificativa, eu quero me sentir à vontade para dizer o que está acontecendo comigo. Então, quando acontecer essa situação, é porque eu estou com dor, ou é porque eu estou cansada, ou é porque minha memória não tem andado boa, porque eu não tenho andado bem.
E aí ela falou assim, olha, menina, eu fiquei maravilhada, porque não só eu fui acolhida de uma forma tamanha, com tanto carinho, e a partir daí esse grupo foi extremamente continente para mim, me ajudou e me acolheu, como eu fiquei sabendo de outras pessoas que passam pelo mesmo problema que eu, e na hora que eu me expus, essas pessoas se sentiram muito confortáveis para se expor também. Aí ela falou assim, como é maravilhoso saber que de alguma forma eu não só mudei a minha vida, mas ajudei outras pessoas a mudarem a vida delas também. Então, como é bom. Eu tenho ver o horário aqui, que daqui a pouco termina. O Instagram, quando corta, ele corta, né? Ele corta, Bom, eu adorei a conversa. Acho que dá pra gente fazer mais lives, porque é um assunto que eu acho que as pessoas têm um pouquinho de medo de lidar com isso, com essa conversa, e é uma dúvida que todo mundo passa. Todo mundo que tem fibromialgia, em algum momento, sofre com um familiar que não entende, um marido que não entende, ou no trabalho que não entendem. Então, saber que isso é normal e que dá para viver assim, dá para ser feliz, mesmo tendo fibromialgia, mesmo tendo dor. Porque não é todos os dias que a gente tem aquela dor dessa. Eu aprendi a ser feliz com uma dor 3 e nesse dia eu me sinto